Boas-vindas à Toca da Coruja. Eu sou a Aline, leitora aqui deste canal. Agradeço pela sua presença. Antes de iniciarmos a leitura, peço que você inscreva-se no canal, curta e compartilhe. Então você vai acompanhar o conteúdo através das playlists. Uma boa leitura para nós e volte sempre à Toca da Coruja. Gratidão. Com muito ceticismo, ela pegou as coisas e colocou na sala. Então, um dia, insensível a qualquer sentimento, levou o material de pintura para o quintal e começou a pintar. Para o seu espanto, sua mão fez movimentos graciosos no papel. Conforme ela pintava, a natureza com um prodígio artístico. Parecia que alguém estava por trás dela, segurando-a com firmeza e orientando cada pincelada de sua mão. O amor incondicional preenchia todo o seu ser conforme ela pintava. Ela se sentia nos braços de seu amado Aiden novamente. Infelizmente, Siobhan não partilhou sua arte com as outras pessoas. Envergonhava-se de sua vida e, de acordo com ela, tinha falhado como esposa e como mãe. Tinha vergonha de ser artista. A época em que ela vivia não era favorável a artistas do sexo feminino. Caso tivesse um fogo em sua alma que realmente acreditasse em sua arte, a qual ela dedicava toda a sua alma, talvez tivesse sucesso e fosse respeitada em sua comunidade. Siobhan viveu uma vida longa. Pintou muitos quadros, em sua maioria com temas da natureza e pássaros, mas nunca mostrou nenhum deles a ninguém. Ela morreu sozinha, de coração partido, com a mão sobre o medalhão que Aiden lhe dera quando ela era jovem, e eles estavam loucamente apaixonados. Jamie, Siobhan, é uma das sementes das estrelas pleiadianas, com quem trabalhei durante alguns meses, com o intuito de ajudá-la a levar a sua vida adiante. Em cada sessão, embarcamos em uma viagem consciente de cura da alma, por meio da meditação, sem hipnose. Permitimos que os pleiadianos nos guiassem por nossas vidas passadas, para que pudéssemos curar qualquer trauma da alma que se manifestou nessa vida, assim como os bloqueios misteriosos que impediam que ela tivesse uma vida feliz. Durante toda a sua vida, Jamie sempre sentiu, sem nenhuma explicação lógica, que tinha de se esconder e fugir de um lugar para o outro. Quando terminou a faculdade, ela se matriculou em outra. Ela estava subconscientemente postergando o início de sua verdadeira vida adulta. Isso porque sua alma continha as dolorosas memórias de ter perdido sua alma gêmea e seu filho. Assim como esses traumas, o segredo de ter uma paixão por arte causou muita vergonha interior. Seu ego manifestava todas essas oportunidades incríveis de viajar e estudar. O ego fornecia emoções que lhe indicavam que ela não estava pronta para iniciar uma vida como uma artista de sucesso, porque o papel do ego é protegê-la de cenários iguais ou semelhantes que se repetiam. Essa sessão foi um pouco diferente, porque nas sessões de vidas passadas não alteramos o desfecho daquela vida em particular. Apenas levamos amor incondicional para a alma, com o propósito de curá-la. Compreendemos e aceitamos a história daquela vida, e a curamos com amor. Desta vez, os pleiadianos orientaram a alma de Siobhan a trazer todas as suas pinturas para o exterior, para o quintal, e ela deveria convidar todas as pessoas da aldeia para entrar e ver as pinturas. Era importante para sua alma superar a vergonha de ser artista, já que esse é seu principal dom nessa vida. Ela tem o dom de levar a cura da alma a outras pessoas, por meio de sua expressão artística. Os olhos são a porta para a alma, e a arte fala profundamente com a sua alma. Mesmo naquela vida, a arte e a vibração das cores trouxeram paz para sua alma. Tudo que ela tinha de fazer era se perdoar,
já que aqueles acontecimentos infelizes não foram sua culpa. Sua alma queria se curar, e foi isso que aconteceu. Em nossa sessão, ela foi orientada a se perdoar seu filho nascituro, perdoar a Aiden, aqueles que os mataram e aqueles que o encorajaram a participar da guerra. Ela preencheu todos com amor incondicional. Ela caminhou pelo jardim observando suas pinturas. Ao ver outras pessoas apreciando as pinturas, sorrindo e aceitando-a do jeito que ela era, Siobhan se permitiu ser preenchida com amor incondicional. No final, quando abandonamos aquela vida passada, ela se rendeu a todos os acontecimentos e os aceitou. Não havia mais nada a ser curado. Quando saímos da meditação, Jamie se sentia diferente. Ela percebeu que fugia da vida por medo de ser magoada. Ela se abriu comigo e disse ter medo de entrar em um relacionamento de longo prazo e estava inconscientemente autossabotando suas relações passadas. Sua alma se lembrava de como foi emocionalmente doloroso. A alma partilhou essa informação com o ego durante a concepção. Isso aconteceu para que o ego evitasse que ela se apaixonasse. Isso aconteceu porque havia um temor de que a alma sofresse um colapso nervoso. A alma tinha medo de viver qualquer coisa parecida com aquilo novamente. E como vantagem adicional, o ego impedia que ela se tornasse uma artista de sucesso. E isso era o que sua alma queria. De acordo com a informação da alma, a arte apenas faria com que seus antigos sentimentos negativos de vergonha e fracasso despertassem, o que possivelmente poderia, então, conduzir um comportamento autodestrutivo. Veja, o ego e a alma funcionavam com base em uma programação antiga, tornando a vida de James um caos confuso. Após a sessão, Jamie me disse que, algumas semanas antes da nossa sessão, ela tinha restabelecido uma relação com um homem com quem ela conhecia por muitos anos, mas não via há algum tempo. Eles se envolveram romanticamente e ele lhe deu uma moeda dourada. Ele disse que ela não precisava fugir, era livre para fazer o que quisesse. Agora o futuro pertence a ela, para pintar com as cores que quiser e para partilhar com o mundo inteiro. Capítulo 3. A missão pleiadiana. Libertando a humanidade por meio do conhecimento. Deus criou toda a vida em nosso universo. Nós, os pleiadianos, mais tarde, unidos em outras nações estelares, embarcamos em uma experiência para aprender, em profundidade, como Deus trabalha. Uma de nossas experiências, que implica você, tratou da vida geneticamente modificada na Terra para nossas próprias finalidades. A semente de vida de nossa criação extraterrestre, a alma, unida à semente da vida na Terra, criação de Deus, DNA animal, criou um recipiente para as sementes estelares, um corpo físico que poderia conter vibrações elevadas. Logo que chegamos à Terra, criamos a Lemúria, e podíamos permanecer apenas por poucos períodos, já que nossos corpos não estavam em harmonia com a atmosfera terrestre. Construímos vários templos de rejuvenescimento na Lemúria, na Atlântida e nos planetas vizinhos, Maldek e Marte, que eram de fácil acesso. Também utilizamos Marte como nosso principal aeroporto intergaláctico, onde criamos muito de nossa tecnologia altamente avançada. De Marte viajamos para as Pleiades, Sirius, Andrômeda e Órion em nossas naves espaciais. Uma vez em casa, rejuvenescíamos nossos corpos em nosso ambiente natural. No entanto, esse processo consumia tempo e energia rapidamente. Manipulação genética. Nossos experimentos genéticos começaram em meados da Era da Atlântida, de onde a nossa população extraterrestre crescia muito, graças ao acréscimo de outras nações estelares. Tivemos vários crescimentos e comunidades separadas na Atlântida. A demanda por templos de rejuvenescimento crescia mais rapidamente que a nossa capacidade de suprimento. O objetivo dos templos de rejuvenescimento era manter nossos corpos saudáveis e vigorosos. Eles também trabalhavam para manter nossas mentes conectadas à mente universal.
com nossa consciência operando totalmente na quinta dimensão e energias superiores. Vamos mentalmente viajar no tempo para compreender como a vida na Terra se desenvolveu. Houve poucas viagens de observação extraterrestre à Terra antes da Lemúria. A civilização lemuriana era extraterrestre e com uma população limitada. Trouxemos muitas plantas, árvores e o que chamaríamos de seres mágicos, como fadas, duendes, sereias, golfinhos, dragões, unicórnios, etc. Em nosso mundo, esses seres são equivalentes a todos os outros. Eles desejavam participar da Lemúria. A Lemúria era tão orgânica quanto você puder imaginar. Todos os corpos extraterrestres eram alimentados e mantidos por meio da energia espiritual e por uma profunda ligação com a energia universal. Em seguida, eles utilizaram plantas medicinais entre as árvores e plantas que trouxemos de nosso planeta para a Terra. As primeiras plantas vieram das Pleiades. Seres com corpos mais densos utilizavam a energia física para fisicamente criar coisas como nossos abrigos. Eles tinham grande necessidade de utilizar o tempo do rejuvenescimento. O efeito do rejuvenescimento prolongava-se por grandes períodos, 100 anos ou mais. Os lemurianos trouxeram consigo uma tecnologia altamente avançada, mas usavam apenas quando era preciso. Eles preferiam honrar a terra impoluta, viver em harmonia com a região e utilizavam sua impressionante intuição e orientação interior que estavam ligadas a Deus. Essa civilização era liderada principalmente por mulheres. Para entreter sua mente, você pode chamá-las de sumas sacerdotisas ou deusas. A energia feminina é nutritiva, amorosa e solidária. É dessa forma que você pode descrever a energia de Lemúria: nutritiva, amorosa e cheia de compaixão, como o coração de uma mãe. Eles conseguem viver com o coração no mundo de terceira dimensão da Terra, mantendo-se em sua consciência de quinta dimensão. Eles não tinham necessidade de construir edifícios megalíticos, de utilizar mais recentes dispositivos de alta tecnologia, materialisticamente avançados, ou de alterar a Terra de qualquer forma. Eles honravam a Terra e sua cornucópia de abundância, cristais naturais, natureza imaculada e águas limpas. Tornar-se um com o ambiente ajudava seus corpos a se adaptarem de uma forma um pouco mais fácil. Por meio de cerimônias, honrando e unindo as energias da Terra e do Universo. Sua própria intuição no reino terrestre ficava mais intensa. Eles se tornaram verdadeiros mestres das plantas medicinais, combinando os recursos naturais da Terra com aqueles que trouxeram do Universo. A primeira mutação de DNA aconteceu na Lemúria, de forma involuntária. O reino vegetal ainda contém informação dos antigos lemurianos, que costumavam vagar pela terra. É por isso que os remédios naturais são uma resposta para todas as doenças físicas que surgem no corpo humano. Aqueles que optam por estudar a fitoterapia e os óleos essenciais usam em sua intuição para permitir que as plantas e árvores se comuniquem com eles. Estão ligados aos antigos lemurianos. Naturalmente, a vida de Deus, que já estava na Terra antes de nossa chegada, evoluía lentamente em qualquer interferência lemuriana. A Terra estabelecera o reino mineral, o reino vegetal e o reino animal. O reino animal era o mais primitivo, porém o único com o corpo físico animado. Observe a trindade de energia. A Lemúria foi classificada como uma experiência bem-sucedida. Por volta do terceiro período de nosso tempo na Lemúria, muitas outras nações estelares, especialmente os lirianos, tinham interesse em se juntar a nós e concordamos. Sabíamos que isso significava ampliar nosso espaço habitacional, por isso começamos a explorar o interior da Terra. Por fim,
Criamos cidades na Terra que estão em pleno funcionamento hoje. Algumas nações estelares não ficaram contentes em viver em um ambiente natural e tinham sede de comunidades altamente avançadas, semelhantes aos seus mundos. Foi assim que as ilhas da Atlântida nasceram. Embora as comunidades da Atlântida fossem construídas no continente, nós as chamamos de comunidades insulares, já que a intenção era separá-la da forma natural da vida na Terra. Nessa história que partilhamos com você, chegamos ao momento em que as surpreendentes ilhas da Atlântida prosperavam com comunidades extraterrestres e muitas solicitações de templo de rejuvenescimento. Criações físicas em 3D não acontecem com o poder da manifestação da mente, como você vê em muitos filmes de ficção científica. Para criar fisicamente, você precisa utilizar materiais físicos, que a Terra tinha em abundância. Você tem que usar ferramentas que tínhamos e necessita utilizar o poder físico. Não importa a sofisticação das ferramentas, você ainda precisará do poder físico. Não importa ainda precisará do poder físico para criar, mesmo que seja apenas para apertar os botões. Fizemos muito mais do que apertar alguns botões. Explicamos isso de forma muito simples, para que você possa observar sua vida e perceber que não éramos muito diferentes de vocês. Hoje. Na Atlântida, nossos corpos não eram bons para executar tarefas físicas e ficavam constantemente cada vez mais doentes, em virtude da atmosfera. Dessa forma, precisávamos ir ao templo do rejuvenescimento com frequência, muito mais vezes que os lemurianos. Pensávamos que a cada 10 anos seria demasiado, e no entanto a frequência diminuiu dramaticamente, para uma vez a cada ano. Isso foi grave para nós, já que nossa expectativa de vida era de vários milhares de anos. Os lirianos defendiam a utilização de engenharia genética para alterar nossos corpos extraterrestres. Eles já fizeram experimentos após o bem-sucedido arranque das modificações e projetos de fusão de DNA em Centauro. Todos os representantes das 12 principais nações estelares na Terra viram isso como um ajuste benéfico e concordaram, unanimemente, em avançar com a modificação. O acordo original consistia na utilização do DNA animal, já que o DNA das plantas não funcionava com a eficácia que precisávamos para manter o corpo físico que desejávamos. Utilizamos vários DNAs de animais, mas dessa vez não usamos DNA dos primatas. Deveria ser um experimento controlado e feito apenas para nossas raças estelares. Além disso, gostaríamos de afirmar mais uma vez que todos os representantes das 12 principais nações estelares da Terra concordaram unanimemente em avançar com as modificações. Por isso, não há necessidade de apontar o dedo aos Pleiadianos, aos Sirianos, aos Lirianos ou qualquer outra nação estelar em particular. Todos concordaram em fazê-lo. Todos nós somos responsáveis pelo que ocorreu posteriormente com as criações humanas físicas. De certa forma, nossas ações para alterar corpos geneticamente foram baseadas em uma iniciativa semelhante à que vocês tentaram fazer hoje, para poder viver em Marte. Se vocês tivessem o conhecimento, teriam modificado geneticamente seus corpos para continuar por mais tempo em Marte e, ao mesmo tempo, continuar ligado às suas famílias na Terra. Não éramos muito diferentes de como vocês são hoje, apenas um pouco mais avançados. Nós tínhamos o conhecimento e a tecnologia, práticos para criar um corpo físico que sobreviveria e vingaria na atmosfera da Terra. No entanto, não tínhamos experiência para executar esse experimento em um mundo 3D. Como mencionamos anteriormente, os lirianos iniciaram alguns projetos genéticos híbridos em Centauro. Esses projetos fundiam DNA extraterrestre de diferentes nações estelares em apenas um. Porém, transformar qualquer alma evoluída em um corpo físico 3D exigia elementos vivos da Terra,
uma parte da criação original de Deus. Códigos espirituais matemáticos. Como fizemos isso? Seguimos códigos espirituais e matemáticos associados à forma como o universo fora criado. Tenha em mente que a civilização extraterrestre lemuriana evoluiu espiritualmente e a civilização extraterrestre atlantiana evoluiu tecnologicamente. Eles coabitaram durante muito tempo, por isso combinamos e utilizamos aspectos das duas civilizações. Espiritualmente, a Terra é conhecida como um lugar de dualidade. Ela prospera no padrão de dar e receber. Como queríamos incorporar esse avatar, corpo, que criamos? Tivemos de nos tornar um com ele e dar. Cristal do Deus substituto. Quando começamos a unir o DNA animal, que chamaremos de DNA físico, com o DNA extraterrestre, que denominamos DNA espiritual, não tivemos sucessos em manter a alma no corpo geneticamente modificado. A energia da alma gravitava naturalmente em direção aos domínios mais elevados. Acontece o mesmo conforme um barco navega pelo oceano. A alma embarca na energia divina com sua bússola, ajustada para voltar para casa. Naturalmente, ela não quer ancorar no corpo físico, e isso nos causa muitos problemas. Em outras palavras, precisamos prendê-la. Como um pássaro em uma gaiola, para que ela não voasse. Nossos engenheiros genéticos tiveram a grande ideia de criar um simulador de um Deus substituto, para temporariamente confundir a energia da alma e fazê-la pensar que seu lugar era ao lado dos animais da terra. Isso funcionaria, já que o novo corpo modificado da alma agora contém DNA animal, em vez de gravitar em direção à real energia divina. A alma se sentiria confortável com um Deus substituto. Como vocês construíram um servidor que controla vários computadores, condicionando o cristal da Terra para conter esse DNA, combinado e controlar todas as almas da Terra? Literalmente fizemos o papel de Deus e criamos um simulador à sua semelhança, um poderoso imã de almas, para que a alma vingasse no corpo físico. Em vez de querer voar voluntariamente, seguramos, enganamos e aprisionamos a essência da alma nesse mundo. O cristal de Deus substituto se tornou o repositório central de nosso DNA. Como um bônus inesperado, percebemos que quando o corpo funciona mal, morre e a alma parte, a alma pode facilmente retornar à Terra, depois de deixar o corpo. Ficamos emocionados com essa descoberta. Nossa âncora realmente funcionou. Isso nos abriu oportunidades incríveis para viver na Terra por longos períodos e experimentar corpos diferentes. A maioria dos seres estelares adorava viver na Terra. Ela deveria ser um paraíso para nossos irmãos e irmãs estelares visitarem. Com o passar do tempo, deixamos de nos preocupar com o fato de termos alterado dramaticamente a própria evolução. Afinal, isso deveria ser apenas uma solução temporária para nós. Mais tarde, utilizamos a mesma tecnologia. Os Anunnakis aceleraram a evolução dos primatas naturais e criaram escravos humanos. Falaremos mais sobre isso posteriormente. Originalmente, pensamos que a alternância de DNA poderia ser revertida apenas com a remoção da âncora do cristal de Deus substituto, com apagar um arquivo em seu computador. Infelizmente, isso se tornou mais complicado. Entramos neste projeto de modificação genética, sem nenhum teste preliminar na Terra, sem ter plena noção de como o DNA animal alteraria nossa consciência. A maioria de nós participou sem o menor questionamento. Com o passar do tempo, vários seres estelares começaram a ter efeitos secundários indesejados, provenientes da baixa vibração energética da Terra. Aprendemos sobre o ego. O ego, em outras palavras, define o DNA animal. Começamos a ter sentimentos como ganância, orgulho, medo, ódio, culpa, vergonha, etc. Alguns começaram a agir com base nessas emoções.
Nós os chamamos de seres possuídos pelo ego. Durante a história, eles foram chamados de filhos de Belial e seguem o caminho da escuridão. Aqueles que conseguiram se manter no caminho espiritual da luz são conhecidos em nossas histórias como filhos da lei do Uno. É importante lembrar que todos começamos com boas intenções, mas perdemos o controle. Misturamos a energia da alma 5D com a energia 3D do ego e do animal. E por fim ficamos presos na Terra. Isso aconteceu porque a Terra é fisicamente 3D e a energia 3D é muito mais densa do que a energia da alma 5D, com a qual funcionamos. Como comparação, você tem uma rocha e você tem o ar. É mais fácil ver a rocha e mover a rocha visível do que ver e mover o ar invisível. Muitos seres estelares se tornaram obcecados com seus novos corpos, extremamente funcionais. A tecnologia utilizada foi grandiosa, e os recursos da Terra foram abundantes. Eles prestavam cada vez menos atenção em sua alma e energia espiritual. O ego do corpo literalmente tomou conta deles. Você conhece o ditado que diz que você não pode ajudar aqueles que não querem ser ajudados? Ele é tão verdadeiro quanto era na Atlântida. 12 nações estelares ancoraram parte da essência de nossa alma no centro da Terra e utilizaram o cristal da Terra para manter essa energia. Se você acredita na possibilidade da Terra funcionar como um programa de computador, então a metáfora seria dizer que temos que inserir o chip de memória no cristal, que é a parte principal da placa-mãe. Nossa energia ainda está ali. Mapa estelar. Assim como um artista deixa sua assinatura em um quadro, deixamos um mapa estelar dentro do nosso corpo físico. A Terra era um dos 12 planetas em nosso sistema solar. Você tem 12 fitas de DNA. Há mais uma fita. A 13ª nós chamamos da fita de linhagem divina. Unida, ela funde todas as criações e, de certa forma, é invisível. O código do seu DNA é 12 mais 1. A 13ª é verdadeira parte da centelha divina. Todos nós, inclusive os extraterrestres, temos isso. Não importa a nossa aparência, quem somos ou onde vivemos em nosso universo. Assim, todos somos Deus. Para se tornar Deus, há muito mais para compreender do que apenas as 13 fitas do DNA. A informação nesse quadro fará mais sentido depois de ler o capítulo inteiro.